Povo abençoado de Deus, saudações, seu servo evangelista, louvar a Deus por esta oportunidade, por este dia chamado de hoje. Como nós aqui queremos compartilhar uma palavra da parte de Deus, para não perdermos a forma do costume, o nosso, para quem gosta de Bíblia, examinando as Escrituras, abrindo o livro, Evangelismo na Veia, até que ele venha, Deus no comando de tudo sempre. Texto que quero refletir com os irmãos, extrair o raciocínio é Filipenses, capítulo de número 2, que diz: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Verso de número 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e, sendo encontrado em forma de homem ou em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Bendito seja o nome de Jesus. Senhor, eu quero te bendizer, enaltecer e exaltar, tomar por base a sua palavra, o texto sagrado nesta tarde. Deus, inspirado pelo teu Santo Espírito, embasado pela sua palavra, queremos compartilhar, Senhor, a mensagem do Senhor ao coração do seu povo. Deus, toma minha vida, eu me coloco inteiramente à mercê do teu Espírito, à disposição do teu Espírito como um instrumento. Usa a minha vida. Deus, está escrito que quem fala, fale segundo os teus oráculos, aquele que prega, pregue com a força que o Senhor concede, para que em tudo o teu nome seja glorificado por meio da pessoa bendita, eterna, de Jesus Cristo, a quem pertence a glória eternamente. Pai, eu oro para que me seja dada, no abrir de minha boca, a palavra com confiança, intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, e assim o faça como me convém. Louvado seja o nome de Jesus. Toma o teu povo, os corações que estão suscetíveis à sua palavra. Pai, vai destampando os ouvidos, descauterizando as mentes e os corações, que a sua palavra faça aquilo que lhe apraz, porque assim está escrito que ela não voltará para o Senhor vazia, mas antes fará tudo aquilo que lhe apraz. Ela irá ao ponto de dividir a alma e o espírito, como está escrito em Hebreus 4, as juntas e as medulas, discernirá os pensamentos e intenções do coração humano. Fala, pois, conosco, não se cale. Deus, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, Deus seja louvado pela sua vida mais uma vez. Abra os seus ouvidos, me empreste os seus ouvidos neste momento, dê-me a sua atenção. Carta de Paulo escrita à igreja em Filipos, aos filipenses, uma de suas epístolas,
doutrinárias, carta de ensino. Paulo, que era um homem de extrema habilidade com as escrituras, de muita bagagem e conhecimento. Eu quero louvar a Deus, porque a sua palavra, ela nos foi confiada. O Senhor separou homens, a exemplo de Paulo, a exemplo de Pedro, a exemplo de, enfim, tantos outros, não só homens que a Bíblia diz que foram inspirados para escrever, registrar o cânon sagrado que é a Bíblia, os 66 livros, como também ao longo da história, muitos outros vieram e nos deixaram o seu legado de ensino. Eu quero louvar a Deus por ter me confiado estes oráculos, a forma com que o Senhor também nos usa para a edificação no corpo de Cristo, para a obra do ministério, é de forma didática, no ensino. Então, eu quero discorrer por sobre o texto. Confesso, não tenho problema algum em dizer que sou totalmente dependente do texto sagrado. Aprendemos que a pregação precisa ser de posse ou embasada pelas escrituras, ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Eu acredito piamente que esta é a forma mais eficaz de nós sermos edificados, fortificados, solidificados na presença de Deus, por meio da sua palavra, que é viva, poderosa, apta para nos instruir, redarguir, exortar, corrigir, disciplinar. E é isso que Paulo ensina, né? A fim de que todo homem seja perfeito, esteja perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia vai dizer que nenhuma profecia ou texto escrito é de particular interpretação de homens, mas homens santos falaram da parte de Deus, inspirados pelo seu Espírito, e aqui está a sua palavra inspirada, é o que nós cremos, é a fé da igreja. A Bíblia Sagrada é o manual, é a bússola, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Louvado seja o nome de Jesus. O tema da minha explanação, o tema da minha mensagem, aquilo que eu quero compartilhar com os irmãos, o tema, a epígrafe, por assim dizer, o título, é por onde iremos nortear todo o nosso pensamento, é a humildade cristã, um dos atributos, por assim dizer, dos dons, por assim dizer, das virtudes, por assim dizer, que são mais nobres entre os frutos, né? Entre as qualidades que um homem e uma mulher de Deus precisa ter. A humildade cristã. E como, meus irmãos, nós podemos alcançar esse atributo? A forma com que nós deveremos ou precisamos buscar, de onde nós devemos tirar, é do exemplo de Cristo, que por sua vez também outros, repito, imitaram. O verso que número 1, se por estarmos em Cristo temos alguma motivação, se por estarmos em Cristo, a Bíblia vai dizer que nós fomos comissionados e separados por Deus. Não fostes vós que me escolhestes a mim, João 15:16, mas eu vos escolhi a vós outros, vos designei para que vocês vão, desfruto, os vossos frutos permaneçam em tudo quanto vocês fizerem ou pedirem em meu nome, eu vos conceda, ou o Pai vos conceda. A Bíblia vai dizer que os discípulos ouviam Jesus pregar o sermão em João capítulo 6, e era um dos sermões mais incisivos de Cristo, um dos sermões talvez mais duros de Cristo, haja vista que a história conta que muitos dos que o ouviam
após ouvirem coisas que talvez não os agradassem, a multidão que acompanhava o sermão começou a debandar, começou a sair, começou a se esvair, e só restaram os 12, o colete apostólico, os discípulos de Cristo. E surge a pergunta: Cristo faz para Pedro, ou para os discípulos como um todo: vocês também não vão? Vocês não querem ir? Vocês não me abandonarão? E Pedro se levanta no capítulo 6, 68. O texto diz que Pedro declara: para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Só tu tens. Para quem iremos? Não é para onde iremos, é para quem iremos. É preciso estar em Cristo. E é isso que o verso que número 1 que Paulo escreve na carta aos de Filipos é: se por estarmos em Cristo, precisamos estar em Cristo, meu irmão. Precisamos estar enxertado na seiva da oliveira verdadeira que é Cristo. Ele é a videira, o pai, o lavrador. Todo aquele que não estiver nele, diz João 15 ainda, que será arrancado, lançado fora. Aqueles que estão serão limpos para que deem mais frutos, né? E essa é a motivação que nós precisamos ter. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, o verso que número 1. Na sequência, Paulo vai dizer: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem uns aos outros superiores, ou considere os outros superiores a si mesmo. Esse é um grande dilema, esse é um grande problema que a nossa geração tem atravessado. A autossuficiência, a autoindulgência humana, né? A autojustificação do homem. E a humildade faz com que o homem ele não pense apenas em si, mas também no outro. Não pense em seus próprios interesses, mas nos interesses dos outros. Que abra mão de si, que negue-se a si mesmo em detrimento de ajudar o outro. Estamos vivendo esse tempo, meu irmão, da indiferença, onde na Bahia existe um ditado que costumamos dizer: farinha pouca, meu pirão primeiro, ou seja, primeiro eu, e depois eu mais uma vez, depois eu novamente, para que depois pensemos nos outros. E não é isso que a Bíblia, ou pelo menos o que Cristo deixou como ensino, como legado para a minha e para a sua vida. O texto é enfático: não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade. Essa palavra também é uma palavra que, infelizmente, nos acompanha. E estamos todos neste barco aí de busca por santificação, nesta peleja constante para fugir dessa situação que nos acomete. A carne que milita contra o espírito que milita contra a carne, para que nós não façamos aquilo que é da vontade de Deus. Gálatas capítulo 5 vai dizer. Mas o texto diz que nós sejamos, ou nos considere, ou considere os outros superiores a nós. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Quantos têm tido essa atitude? Quantos precisam, já por meio dessa palavra que nós estamos ministrando, fazer uma lavagem cerebral, uma introspecção? É para isso que a palavra serve, é para isso que o evangelho é pregado, para que nós
por meio do evangelho, que é um espelho, uma contracultura à cultura que o mundo prega. É para isso que o evangelho é pregado, é para isso que nós precisamos nos expor à palavra de Deus, a exposição à palavra. Salmo 119, 130, o texto diz que a exposição à sua palavra nos esclarece e nos dá compreensão, nos dá entendimento aos simples, né? E é isso que a Bíblia está nos ensinando, que nós não tenhamos apenas interesse ou não nos importe apenas com aquilo que é propriamente nosso, mas que tenhamos compaixão. Jesus nos evangelhos vai exortar os fariseus quando queriam que Jesus criticasse as pessoas, julgasse as pessoas. Jesus dizia: misericórdia eu quero, e não sacrifício. Quando pegaram a mulher em ato flagrante de adultério e a lei dizia que ela devia ser condenada, Jesus fez a seguinte pergunta: quem não tem pecado, que atire nela a primeira pedra? E a Bíblia diz que saíram todos porque ninguém estava apto para condenar aquela mulher. Então, meu irmão, minha irmã, que nós tenhamos esse sentimento, ou recebamos nesta noite essa palavra. Considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas dos interesses dos outros. Paulo foi este homem que aprendeu com Cristo. Paulo dizia, no capítulo 11 de 1 Coríntios: sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Você precisa aprender com Cristo, como Paulo aprendeu, e compartilhar isso. Fazer discípulos, foi isso que o Senhor nos comissionou a fazer. Ide por todo mundo, façam discípulos em meu nome, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Efésios capítulo de número 5. Sejam, pois, imitadores de Deus como filhos amados, louvado seja o nome de Jesus. Paulo, esse grande homem de Deus, né, plantador de igreja, versado nas Escrituras, mas passou pelos seus processos e aqui está nos ensinando. Filipenses capítulo 4, nós precisamos aprender isso, apresentar a Deus todas as nossas petições por meio de orações, de súplicas, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações, os nossos sentimentos em Cristo Jesus. E Paulo vai dizer que tudo aquilo que nós ouvimos, que vimos dele, né, que nós devemos praticar. O que vistes, ouvistes e vistes de mim, isto praticai. Um exemplo a ser seguido. Mas Paulo passou por um momento, uma situação onde ele não poderia estar nos ensinando isso que está nos ensinando hoje, que nos deixou como legado, como ensino da palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que, os historiadores vão dizer que Paulo, talvez, em dado momento do seu ministério, estivesse sendo ou agindo de forma altiva, arrogante, soberba, a jactância, a altivez do seu espírito o fizesse de alguma forma desmerecer as pessoas, julgar as pessoas, haja vista que ele foi um dos perseguidores da igreja, dos mais algozes que nós possamos imaginar. Mas a Bíblia vai dizer que Paulo escreve, já talvez tratado pelo Espírito Santo, sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 12, Paulo diz: eu conheço um homem, ele estava falando de si próprio, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, ele foi arrebatado ao paraíso, viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito. Eu conheço um homem, ele repete, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi levado ao terceiro céu, glória. E a Bíblia vai dizer que Paulo, ele declara, para que não me seja, ou que eu não me ensoberbecesse pelos mistérios das divinas revelações, foi-me dado um espinho na carne.
É preciso Deus fazer isso com o ser humano, que infelizmente tem essa tendência à soberba, à arrogância, à altivez do seu espírito. E é isso que Deus quer nos ensinar aqui nesta noite, a humildade cristã, a humildade de espírito, quebrantamento. A Bíblia vai dizer que é um coração quebrantado, é um coração contrito. O Senhor, meu irmão, minha irmã, não rejeitará. Há um coração quebrantado, há um coração contrito. O Senhor não rejeita. A visão da glória de Deus, ela produz esta humildade. Foi isso que aconteceu com Isaías quando ele entrou no templo. Os historiadores também dizem que Isaías era esse homem que julgava, que apontava. Tanto é que os historiadores dizem que os 5 primeiros capítulos do livro que leva o nome do profeta Isaías era só de condenação, só de juízo, só de apontar o dedo, só de julgamento, de sentença, de morte. Mas no capítulo 6, após passar um período de luto por conta da morte do seu ente querido, Uzias, ele entra no templo, diz a Bíblia, no ano em que morreu o rei Uzias, eu adentrei o templo e vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. As bases do limiar moviam o templo, a voz do que clamava. Os serafins voavam por sobre o trono, com 2 asas cobriam seus rostos, com 2 asas eles cobriam seus pés, e com 2 asas eles voavam e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Bendito seja o nome de Jesus. Mas Isaías passou por esse processo, Paulo passou por esse processo. A humildade é a única escada para a honra, meu irmão, no reino de Deus. Perceba que eu estou compartilhando algo da parte de Deus sobre este atributo, esta qualidade, esta virtude, este dom. Considero como um dom a humildade. A humildade é o segredo da unidade, quanto que o orgulho, o segredo da divisão. Escute, a humildade é o que temos do Cordeiro de Deus, de Cristo em nós, enquanto que a soberba, a arrogância, a vaidade é o que temos da serpente, é o que temos do nosso adversário, dos nossos inimigos, do nosso inimigo. Então, meu irmão, procure ser humilde, procure, minha irmã, a humildade. A humildade da alma, ou a humildade é a alma da verdadeira oração. Bendito seja o nome de Jesus. A humildade é a capacidade de se receber afrontas sem reivindicar direitos. Não é algo fácil, é algo que nos confronta, é algo difícil. Mas Jesus foi este homem que, embora sendo Deus, não considerou, verso de número 6, o verso número 5, a Bíblia diz que nós devemos ter esta mesma atitude que Cristo Jesus teve. Ele nos deu este exemplo, nos deixou este exemplo. Quando a Bíblia diz que Jesus reuniu o colégio apostólico e iria lavar os pés dos apóstolos, quando Pedro se levanta e questiona o mestre: Mestre, nós não podemos deixá-lo fazer isto. O Senhor não me lavará os pés? E Pedro diz, ou melhor, Jesus disse: se você não permitir que eu lave os seus pés, você não terá parte comigo. E aí Pedro cai em si e diz: Senhor, lava-me não somente os pés, mas também o Senhor pode lavar todo o meu ser, todo o meu corpo. E Jesus disse: não é preciso, porque vocês já estão lavados pela palavra que eu vos tenho pregado. Mas no verso de número 15 de João 13, a Bíblia diz, Jesus disse para ele:
Façam como eu fiz, como eu te dei o exemplo, façais vós. Assim como eu fiz, façais vós também. Bendito seja Deus. Humildade, capacidade de receber afrontas sem reivindicar direito. A Bíblia diz, meu irmão, que nós devemos fugir do embaraço, Hebreus capítulo 12, o embaraço que de perto nos rodeia. Devemos correr para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ele suportou a afronta, ele suportou a prova, ele suportou o vitupério, ele suportou a ignomínia, ele suportou o vilipêndio, e a Bíblia diz que ele está agora assentado à direita de Deus Pai. Louvado seja o seu nome para sempre. Mas ele esvaziou-se, ele despiu-se, vindo a ser servo, tomando a forma de homem, semelhante aos homens. É o que diz também o livro do profeta Jeremias. Jeremias, ou melhor, Isaías, capítulo de número 53, que ele foi achado na forma de servo, não lhe havia parecer e nem formosura. Né? Ele foi contado entre os de baixa sorte. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, ele levou sobre si. Pelas suas pisaduras, hoje nós somos sarados. E é por isso que estamos aqui nesta noite compartilhando desta mensagem, norteando-nos, instruindo-nos a buscar a ser a imagem de Cristo, a semelhança de Cristo, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E sendo encontrado em forma humana, verso número 8, ele humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Né? 1 Pedro capítulo 5, verso 6, humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Tiago capítulo 4, verso número 6, a Bíblia diz que se nós nos humilharmos, nos achegarmos a ele, ele se chegará a nós. Oh, glória a Deus. Lucas capítulo de número 18, o texto é invertido, as polaridades confundem a ordem. Muitos dizem que aquele que é humilhado será exaltado, mas na verdade é aquele que se humilha, o Senhor o exaltará. Aquele que se humilha. Então, meu irmão, se humilhe, minha irmã. Se humilhe, meu irmão, debaixo da potente mão de Deus, e deveras, no tempo dele, na hora dele, no momento dele, ele vos exaltará. Louvado seja teu nome. Aleluia. E foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exalta. Verso número 9, sobremaneira, dando-lhe um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo todo joelho se dobre, toda língua confesse no céu e na terra que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Cordeiro. Abram-se os portais para que ele entre, o Rei da Glória. Abram-se os portais para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Ele é o soberano, ele é o forte e poderoso, ele é Jeová Savaó, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis. Paulo, em uma das suas outras cartas doxológicas de adoração, Romanos capítulo de número 11, Paulo vai dizer: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quem foi que primeiro lhe deu para que ele viesse a restituir? Quem foi o seu conselheiro para que ele viesse a lhe restituir? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. A humildade, meu querido, minha querida. A humildade, meu irmão, minha irmã. Felizmente, hoje idolatram o orgulho e demonizam a humildade.
Ser humilde parece sinônimo de coisa ruim, de fraqueza, quando na verdade ser humilde é ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, e é o texto que nós estamos compartilhando da palavra de Deus. Não idolatre o orgulho. Sim, seja humilde, tenha sim autoconfiança, de certa forma, tudo com a dose de equilíbrio é necessário, mas não a ponto de isso se tornar altivez de espírito, jactância, ignomínia, orgulho exacerbado. Só desce quem está um nível acima. O caminho da humildade é sempre para baixo. Quem está embaixo, o único caminho é para cima. A água sempre percorre os caminhos mais baixos para preencher. Glória. Quanto menos ou quanto mais baixo e vazio o homem está diante de Deus, mais rápido será cheio da glória do Todo-Poderoso. Bendito seja o teu nome, Jesus. O orgulho não é grandeza, orgulho é inchaço. Parece até que é grande, mas não é sadio. O orgulho não é grandeza, em si um inchaço. Parece até que alguém é grande, mas na verdade não é sadio. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero concluir essa palavra agradecendo, louvando, enaltecendo, bendizendo o nome de Jesus. Receba, meu irmão, minha irmã, nesta tarde, deste dia de hoje, esta palavra penetre ao seu espírito, à sua alma, lhe conduzindo, lhe confrontando, quem sabe talvez, e não se aflija pela exortação do Todo-Poderoso, porque a Bíblia vai dizer que o pai exorta o filho a quem ele ama. Não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, diz a palavra no livro de Jó, capítulo de número 5. Então receba nesta tarde essa palavra. Eu oro pela sua vida, Pai, em nome de Jesus. Quero exaltá-lo por esse momento, por essa rica oportunidade, por a forma com que o Senhor nos ajudou a conduzir esse momento de ministração da sua palavra. Deus, alcance esse coração, alcance esta alma, alcance essa vida, alcance esse irmão, essa irmã, esta família que carece, que depende. Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta rica oportunidade de estar mais uma vez ministrando esta palavra, ministrando esta poderosa palavra, a palavra do Senhor, que não voltará para o Senhor vazia. O Senhor prometeu, e a sua palavra, Pai, é firme, fiel, verdadeira. O Senhor não é homem para que minta, filho de homem para que se arrependa. Porventura, falando o Senhor, não cumprirá? Glórias a seu nome. Eu abençoo a vida de meu irmão, a semana de meu irmão. Deus, entra com a tua provisão, com a sua providência, alcança as necessidades, talvez sejam elas psicossomáticas, psicológicas, psiquiátricas, de ordem financeira. Deus, visita o casamento, visita, Pai, a profissão do meu irmão, da minha irmã. Deus, toma esta família nas tuas mãos, toma este homem, esta mulher, este jovem, esta criança, este idoso nas tuas mãos. Eu quero profetizar a sua bênção, a sua palavra, meu Deus. Não, aleluia, retrocede a sua palavra, como diz um grande amigo, um homem de Deus, pastor, que a sua palavra é prego martido com a ponta envergada, não voltará vazia, ela é flecha que alcança o alvo, que alcança o propósito, que alcança o objetivo, e que nesta tarde não seja diferente, que o meu irmão, que a minha irmã, ao ouvir esta ministração pregada, meu Deus, seja alcançado, seja liberto, seja edificado em nome de Jesus. Um forte abraço, meu irmão, minha irmã. Compartilhe essa palavra com alguém. Um minutinho de Bíblia, para quem gosta de Bíblia, somente Bíblia. Abrindo o livro, meu irmão. Abrindo o livro, examinando as Escrituras.
evangelismo na veia, até que Jesus venha. Um grande abraço, fica com Deus. Deus no comando.